Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus, és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Vamos de pé cantar de novo e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, és um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso. Nós reconhecemos em Ti, Senhor, essa grandeza. Aleluia. Toda honra, toda glória Te pertence. Você pode assentar, meu amado. Nosso Deus é majestoso, nosso Deus é amoroso. E hoje eu quero falar dessa maravilha que é esse Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus faz para nós e murmuramos quando Ele nos coloca numa situação de treinamento, às vezes, outras situações, e aparentemente estamos em perigo. Mas esse Deus é um Deus simplesmente sobrenatural. Eu subi tão empolgado que eu deixei ler minha Bíblia, por favor, e o livro. Vera. Existe um salmo na Bíblia que praticamente todas as pessoas conhecem e gostam. É o Salmo do Bom Pastor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse salmo, mormente sobre um dos versículos desse salmo. E eu queria que você caminhasse comigo nessa narrativa. E eu vou me basear numa experiência. Nós temos um livro do Philip Keller, que foi um pastor de ovelhas e hoje é um pastor de igreja. E esse livro eu tenho indicado, Nada Me Faltará. Eu vou usar aqui e ler um pedacinho, 2 parágrafos, sobre algo que eu preciso dizer, para que os irmãos entendam melhor ainda quando o salmista Davi escreve esse salmo. O salmo é o salmo de número 23 e diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele está dizendo assim: eu não sinto falta de nada. Essa é a original. Nada me faltará, parece assim, não, eu nunca vou ter falta de nada. Não, eu nunca vou sentir falta. Então, nada me falta, estou completo. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Em verdes pastos, em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz.
Restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Numa versão diferente da King James, e aí começa a pequena, não confusão, mas talvez a falta de entendimento, diz assim no versículo 5, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu quero falar nesta noite exatamente sobre essa mesa. Eu quero que você entenda o que o salmista Davi, ungido pelo Espírito Santo de Deus, passa para nós neste salmo e principalmente neste versículo. Tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Primeiramente, amados, o amado pastor fala aqui que algumas regiões, esse lugar onde o salmista diz que o pastor leva as ovelhas, porque ele era um pastor e ele fazia isso. Essa região não é uma região, esse lugar, essa mesa é um lugar montanhoso, em alguns lugares ela é chamada de platô. Isso se dava quando estava terminando o inverno e eles iam saborear as pastagens de verão. Ele diz aqui, em algumas das melhores regiões do mundo, principalmente no oeste dos Estados Unidos e sul da Europa, estes platôs são chamados de mesas. Vocábulo derivado da palavra espanhola de igual significado em português. É interessante notar que a palavra do dialeto Kiswahili da África para designar mesa também é mesa. Provavelmente a origem deste uso se deva aos primeiros exploradores portugueses que aportaram na costa oriental africana, e na verdade o uso desta palavra para designar planaltos bem elevados não é incomum nesse continente. O exemplo clássico é o Monte Mesa, perto da cidade do Cabo, mundialmente conhecido. Portanto, é possível que o que Davi chamou de mesa tenha sido todo um território de pastagens. Embora tais mesas sejam por vezes bem distantes e de difícil acesso, o Criador enérgico e empreendedor não poupa tempo nem esforços para prepará-las para a chegada do rebanho. Quando chegava nessa época, saindo do inverno e já entrando o verão, as pastagens ficavam danificadas ali e eles tinham um conhecimento, eles têm esse conhecimento até hoje, que eles precisam levar as ovelhas para pastar num outro lugar, e esse lugar chamado mesa, platô, e aqui nós vamos chamar de mesa, o lugar onde as pastagens eram verdejantes, espetaculares, mas havia alguns perigos. O que é então na nossa vida espiritual isso? O que significa? Qual é a comparação? Qual é a analogia? O que o Espírito Santo quer dar para nós através dessa mensagem? Primeiro, que mesa é um recurso que o Senhor criou para a sua vida para não lhe faltar pastagem. Mesa é um recurso que o Senhor criou na sua vida para te dar a melhor pastagem em momentos onde aparentemente as pastagens
não são boas. E quando nós falamos em pastagens, nós não falamos apenas em alimentos, mas principalmente em regozijo, em refrigério, em alimentos para a nossa alma. Então, quando você entender de pastagens, eu quero que você entenda o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, nos capacitando para nós enfrentarmos as piores coisas que vão aparecer para as nossas vidas. Note que o versículo diz: tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Há inimigos. Note que o Senhor diz, o salmista não diz, nós vamos aniquilar todos os inimigos, nós vamos limpar tudo, e quando não tiver mais nenhum inimigo, você vem e pasta tranquilamente. Não, ele faz questão de dizer que nós vamos pastar na presença dos inimigos. E quais os ensinamentos que Deus quer nos dar com isso? Primeiro, que essas pastagens são fora do habitat natural, e vocês viram aqui pela narrativa, eu repito, de um pastor de ovelhas, que hoje é pastor de igreja, e ele tinha fazendas, ele tinha as ovelhas, ele conta as experiências, é assim que todos fazem, é algo que exige muito do pastor. A primeira coisa que me chamou a atenção, e aproveitando o ensejo, quem ainda não comprou esse livro, meu irmão, corra lá na livraria, porque está acabando, e você vai ver o que é o pastor, o bom pastor. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, você vai entender coisas sobrenaturais. Por exemplo, quando então vai começar essa alimentação para eles, ou seja, ele vai levar essas ovelhas, ele vai antes, muito antes, e consulta o local, e ele diz que ali é muito comum ter animais, porque os animais sabem que as ovelhas no verão, eles não raciocinam, mas elas aprendem por repetição. Aves de rapina, animais ferozes, eles sabem. Aqui eu sei que nessa época aí, quando começa aí esse calorzinho, eles conversando entre eles, né? Vai começar a vir uns quitutes aqui para nós, umas ovelhas. E o segredo, ele diz, para que elas não sofram, é que elas fiquem o tempo todo próximos do pastor. Próximas do pastor. Mas ele vai antes, deixando as ovelhas todas lá onde elas moram, onde elas ficam, onde elas naturalmente habitam, e ele vai antes se preparar, ele observa o campo. Ele diz que existem umas flores nesses lugares, umas plantinhas, que são lindas, e elas começam a florescer no verão, mas é veneno puro. Então eles precisam arrancar essas plantas, tirar tudo aquilo, porque se principalmente um cordeiro, ele diz, comer aquela planta, ele começa a enrijecer, endurecer, e ele fica duro, morto, e morre ali, imediatamente quase. É um veneno, é uma plantinha que é um veneno. Então, ele disse que ele começa a fazer isso, e ele ia com os filhos, e ele sabe o que ele estava fazendo, e ele se curvava, e pegava, limpava. E quando não tinha muito jeito ali, ele arranjava uma pastagem fora, mas ele fazia questão, porque ele ia com os filhos, e ele explicava para os filhos, não na linguagem que ele entendia, mas na linguagem que os filhos entendiam. E ele dizia, eu vou contar a história de animais para vocês, os animais vêm aqui e fazem isso, e as ovelhas se comerem isso, ficam assim, e ele ia contando, e os filhos iam aprendendo aquilo, e essa é a visão deles, irem passando para os filhos, para que eles fossem verdadeiros pastores. A Bíblia nos ensina que Jesus veio aqui antes para vencer o pecado e dizer para nós, é possível. A primeira coisa então que eu quero que você guarde no seu coração, anote no seu caderno, anote no seu bloco de notas, no seu celular, é que tudo que você está passando ou vai passar, Jesus já passou. Mas esse amém foi muito ruim. É que o microfone de vocês estava desligado. Tudo que nós vamos passar, estamos passando em termos de dificuldade, Jesus já passou. Amém. No mundo tereis aflições. Só pode dizer isso quem experimentou o mundo, e ele experimentou. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo, eu passei por isso, eu já venci. Não há por que vocês temerem se vocês ficarem perto de mim. É uma caminhada de fé. É longe.
Sabe, amados, às vezes nós não crescemos porque nós queremos ficar no mesmo lugar, sem experiências fora daquilo, e o Senhor quer nos levar para lugares altos, principalmente, longínquos. Espiritualmente falando, são degraus maiores, são oportunidades maiores, experiências maiores. O Senhor não tem nenhum interesse que nós fiquemos lá embaixo e Ele fique lá em cima. Ele disse, eu experimentei, eu posso, vocês são mesquinhos, fiquem aí. Não, Ele disse, vocês farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão, porque eu vou para meu Pai. João 14, 12. Há uma caminhada de fé. A fé que nós precisamos ter, principalmente, e por que eu preciso de fé? É porque eu já sei que eu vou ter aflições. E por isso eu preciso de fé. Irmão, se eu não tivesse aflição, ou não tivesse o prenúncio de aflição, eu não precisaria de fé. Tudo que eu passo na vida, em termos de dificuldades, em termos de desafios, eu preciso utilizar a fé. Por quê? A fé é a certeza de uma coisa que eu ainda estou esperando, e a convicção de um fato que se não vê. Hebreus, capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É impossível. Então, a fé é como se fosse um apetrecho que eu tenho, que eu estou andando naturalmente, e algo me diz assim, agora você ligue o botão que você vai entrar no sobrenatural. Aí eu preciso usar a fé. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Pastor, se o senhor me permite, eu quero fazer uma pergunta. Pode perguntar. Então eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo. Por que o Senhor faz tanta questão de fazer uma mesa tão saborosa dessa na presença dos inimigos? Há inimigos, mas a mesa é preparada cuidadosamente pelo pastor. Por quê? Primeiro, por que os inimigos vão lá? Eu queria que você entendesse por que esses inimigos estão fazendo lá se eles não foram chamados. Primeiro que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Os inimigos estão aí. Mas onde é que eles estão? O que eles farejam? O que eles farejam? Eles farejam algo que nós farejamos, mas de uma forma diferente. Eles farejam bênçãos. E todas as pessoas que estão recebendo bênçãos ou prontas a receber bênçãos, e começam a falar, e nós falamos, olha, está para chegar uma bênção, recebi uma bênção, e aí ele diz, a segunda eu quero ver se você recebe, e ele então se caminha para ali. O que as feras iam fazer lá? Elas sabiam que tinha um movimento a cada ano, naquele período, e vinha o pastor com um montão de ovelhas, algumas eram devoradas. Ele diz aqui, aquelas que não atendiam o chamado do pastor, e iam lá pelas beiradas, quando ele chegava para olhar o que ele estava, eles estavam assim de baixo, como se fosse um platô mesmo, e os bichos ficavam assim de baixo. Aí quando ela aparecia, eu peguei você. Elas farejam bênçãos. Irmãos, se o inimigo fosse em direção às bênçãos, da mesma forma que os servos de Deus vão, todos eles se converteriam. Mas há aqueles que são inimigos para roubar as nossas bênçãos. Por isso que ele diz, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. O quê? A sua vida de bênçãos, de vitória. Bênçãos, eu não quero que você entenda como bênção algo que você recebe. Recebi uma bênção, eu ganhei um carro. Recebi uma bênção, eu ganhei 2 carros. Recebi uma bênção, eu tive uma viagem. Isso tudo é bênção. Mas a bênção é a mão do Senhor sobre a nossa vida, nos capacitando para sermos vitoriosos nas lutas que Ele apresenta para nós. Isso é bênção. A bênção na nossa vida é a capacidade de nós produzirmos isso, reproduzirmos isso e passar para as pessoas. Ele disse para Abraão, sê tu uma bênção. E às vezes nós não estamos sendo tão abençoados porque nós queremos só bênção, mas não queremos ser bênçãos. Eles farejam. Mas seria muito mais simples. Irmãos, eu fico imaginando, por isso que eu não nasci Jesus. Porque se eu fosse Jesus, o negócio ia ser muito mais simples. Eu olhava, tretou, relou, como dizia o papai, tretou, relou, fogo nele. Só que o papai falava isso antes de ser crente. Eu falava assim, tretou, relou, soprei, já foi. Deus tinha esse poder, Deus tem esse poder, Jesus tinha esse poder. Mas, interessante, amados, que em alguns momentos da sua vida aqui, note isso, Jesus nunca deixou de ser onipotente,
onipresente e nem onisciente. Mas em alguns momentos da vida dele aqui na terra, trabalhando e ensinando-nos, ele desligou o disjuntor da onipresença, para que as pessoas começassem a aprender. Aí é fácil, o senhor está aqui, o senhor fez assim, o senhor já foi lá, agora voltou aqui de novo. Mas ele desligou esse disjuntor. Há teólogos que explicam que ele abriu mão para cumprir o que Deus mandou, ele não deixou de ser onipresente, mas ele desligou, para que ele fosse como nós, nas nossas limitações. Foi desligando a onipresença, que ele só chega 4 dias depois de Lázaro ter morrido e já estar enterrado. Porque se ele tivesse com esse disjuntor ligado, ele chegava até mesmo antes dele morrer. E a irmã de Lázaro falou, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Nós precisamos entender a maravilhosa atuação de Deus nas nossas vidas. O que nós precisamos de ter é confiança nele, que apesar dos inimigos existirem, e ele não vai tirar os inimigos, ele vai nos livrar dos inimigos. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Isso aqui é muito lindo, porque imagine quando chegarmos lá no final, no encontro com ele, e estivermos frente a frente e dizer, olha você, hein? Você foi testado de todos os jeitos, o vento soprou de lá, soprou de cá, balançou para lá, balançou para cá, o inimigo te tentou várias vezes, mas você soube olhar para mim, e enquanto você olhou para mim, esteve perto de mim, você não sofreu dano algum. O que é isso, pastor, então? Como é que significa, o que significa lidar com as bênçãos? Como eu estou diante de um auditório seleto e de uma inteligência ímpar, vocês já chegaram à conclusão de que lidar com bênçãos implica em ter que lidar com as tribulações, com os ataques, com os adversários. Então, nota, eu quis falar da mesa, para que os irmãos entendem que é mesa. Ele não está dizendo, eu estou aqui, agora prepara uma mesa, eu vou comer, mas também serve. Mas eu tirei os meus inimigos tudo olhando ali, ó. Fica fora aí, você não está convidado para essa mesa. Aí é mole, ele não vai chegar, porque o dono da mesa está dizendo, não chega. Mas nessa mesa que você está entendendo hoje, nesse platô, está tudo livre, os inimigos ali, tanto que ele relata, algumas feras conseguem roubar algumas ovelhas. Numa das suas narrativas, ele diz que as ovelhas são tão bobinhas, que elas se afastam e vem uma onça, vem alguma coisa assim, e arranca, e pega, e ela morre sem reclamar. E ela morre, quando vai olhar, está lá largada, todo o sangue foi embora, e ele disse, na vida cristã é a mesma coisa, muitas vezes nós somos atacados, só que nós não clamarmos por socorro, nós vamos morrer, e ninguém vai poder nos acudir. Quantas pessoas que já morreram porque não foram acudidos? E por que não foram acudidos? Porque não clamaram por socorro. O Senhor Jesus diz que quando nós estivermos em algum sufoco, todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Então, salvo de quê? Salvo das garras do inimigo, salvo das coisas contrárias à palavra de Deus. Tribulações existirão sempre, mas antes delas, houve e há a presciência de Deus. Ele sabe antes. É diferente de onisciência. Onisciência, ele é também onisciente. Ele sabe tudo o que está acontecendo em todos os lugares. A presciência, ele sabe que vai acontecer. Ele sabe todas as coisas. Então, meu amado e minha amada, quando o Senhor nos leva a alguns lugares e nos coloca diante de uma mesa onde Ele diz, eu vou cuidar de você, é que nós devemos ficar atentos ao seguinte, só vou ter sucesso se eu não tirar o olho do meu pastor. Por isso que ele disse, eu sou o bom pastor. Tem um pastor de ovelhas.
E ele diz aqui que alguns pastores, vizinhos deles, ele via lá, não tratava bem das ovelhas, e a ovelha ficava lá, e ele disse que era triste ele olhar algumas ovelhinhas assim na cerca, olhando para a pastagem verde. Ele narra isso aqui, olhando o pasto dele, que estava verdinho lá, e elas ficam assim, vai imitar a ovelha bem assim, lá na China. Na verdade, irmãos, há alguns maus pastores, por isso que ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O único que dá a sua vida por nós é Jesus, ninguém mais dá. Ele pode dizer que dá, eu morro por você. O marido gosta muito de dizer, eu morro por você, meu amor. Mas muito antes disso acontecer, muitas vezes ele abandona o barco e deixa ela morrer sozinha. A recíproca é verdadeira, faz comigo não. Quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos é o demônio, é Satanás. E interessante, ele narra aqui, como é que pode algumas pessoas ainda hoje, no século 21, acharem que o diabo não existe? Mas lógico, mas eu estou preocupado com ele, não porque eu tenho o bom pastor que prepara para mim a mesa. O que é que são os inimigos além disso, além das feras que... O alimento. Quando nós começamos a experimentar aquilo que nós sabemos que não, às vezes não sabemos, mas quando sabemos, isso é perigosíssimo. Nós sabemos e eu só vou experimentar. São coisas que podem nos levar definitivamente à morte. Podem nos levar definitivamente a lugares que não há quem possa nos livrar de lá depois, a não ser que clamemos. E muitos morrem porque não clamam. Como é que eu procedo? Primeira coisa é que eu preciso ter uma fé e uma certeza de que se eu sigo a Cristo e se eu estou devidamente consciente de que seguir a Cristo vai me trazer também algumas tribulações, eu preciso estar cada dia mais ligado nele e a ele. Eu preciso estar. Eu não posso desobedecê-lo. E como é que eu faço isso? Lendo e comendo a palavra. É impossível, meu amado. Você pode vir a 297 reuniões de orações por mês. Você pode fazer o que você quiser. Isso não é o suficiente se você não crescer lendo a palavra, alimentando da palavra. A oração, você fala com Deus, é muito importante, mas você não sobrevive com oração. Você precisa ler a palavra e praticar a palavra. Essas são as pastagens. Você precisa ter um grande senso de obediência e fidelidade a Deus. Quantas vezes nós encontramos pessoas que dizem, puxa vida, eu sabia que aquilo não ia dar certo, não sei por que eu fiz. Na verdade ele sabia por que fez, ele sabe por que fez. Foi 5 minutos de bobeira, 2 minutos de bobeira, e ele disse, eu quero experimentar, só quero ver como é que é. E isso é um perigo muito grande. Só quero ver como é que é um perigo muito grande. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Irmãos, eu acho que o maior desafio que nós, crentes em Jesus, precisamos ter, ou temos, o maior desafio que nós temos, é o desafio de saber que nós vamos enfrentar, e temos enfrentado isso todos os dias, inimigos à nossa porta, inimigos na rua, inimigos no ônibus. Eu não estou dizendo do ladrão, isso... ele entra dentro da sua casa também. Estou dizendo inimigos que nos fazem desviar o foco de Deus e que nos fazem perder a caminhada. Inimigos que nos atraem por falta de fidelidade nossa a Deus. E eu continuei lendo, falei, ele vai dizer que com ele nunca aconteceu de nenhum animal roubar uma ovelha dele, mas ele disse, eu perdi algumas. E deixei de perder outras, porque quando eu vi que elas gostavam de ir para lá, e disse que ele tinha uma ovelha,
que ele gostava de ir para lá, e tinha uma ovelha que não gostava, e a outra levou aquela, agora eram duas. Então ele foi lá, pegou as duas, quebrou a perna das duas, colocou uma atadura, e elas não podiam mais andar, então tinham que ficar perto dele, sendo alimentadas. É assim que fazem. Quando elas ficaram com a perna boa, elas já estavam acostumadas só a andar perto dele. Mas ele perdeu algumas, porque mesmo assim, elas quiseram ir para lá. Agora ele fala uma outra coisa, e eu vou concluir, que me chamou muita atenção. Ele diz que já é próprio das ovelhas. Elas são muito assustadas. Diz que a ovelha é muito assustada. Irmão, como nós temos gente assustada, aqui dentro da igreja não temos nenhum, amém? Amém. Nenhum. Mas como nós somos assustados, irmãos? De vez em quando pinta aí na internet, aí mandam para mim às vezes. Não há nenhum deboche, eu estou dizendo que, pastor, olha isso. O que é? Vai colocar um chip agora, um chip na mão. Falei, irmão, mas se alguém chegar para mim e disser assim, ó, esse chip é necessário, o governo está mandando, sem esse chip ninguém vive aqui, vocês acham que eu vou botar? Claro que vou, irmãos. Não tem nada a ver com o anticristo, porque esse não é o chip do anticristo. Daqui a pouco alguém vai dizer aí, vai levantar dizendo que celular é um negócio do capeta que ele inventou. O que eu vou comprar de celular por R$5, porque eu vou comprar todos de vocês, vou vender e comprar uma casa. Irmãos, o chip será implantado, o do anticristo, na testa e na mão direita, somente depois que a igreja subir. Portanto, esse chip que se você entrar, que alguém colocar Motorola, que alguém fala assim, meu irmão, isso não tem nada a ver com o chip do anticristo. Agora, você coloca se quiser, se não quiser. Mas não tem nada a ver. E nós ficamos tocando terror, porque nós somos assustados. E sabe o que acontece? Ele diz, quando a ovelha se assusta, que elas estão ali, e eles treinam elas para não fazerem isso, mas inevitavelmente acontece, elas escutam um ruído, como é que chama o animal? Faz o quê? Uma onça, faz o quê? Ele faz um troço lá. Né? Então, diz que elas espalham e vazam e saem correndo. Irmãos, muitas vezes nós estamos correndo e corremos 1 quilômetro. Daí a pouco o nego para a gente lá no meio da rua. O que você está correndo? Não sei, só sei que está todo mundo correndo. Estava um dia num shopping, eu e minha esposa. Aí eu estava ali calmamente, não escutei tiro, não escutei estouro, não escutei nada. Num dos shoppings de Niterói. Eu só escutei assim. Corre, corre, corre. Meu irmão, quando eu vi, a Vera me largou para trás, vazou na escada rolante. E eu falei assim, pronto, agora perdi, já de cara, já perdi minha mulher. E eu rodando, e nego entrando dentro da loja, e nego baixou na porta, e eu comecei a perguntar, o que está acontecendo? Ninguém soube dizer, mas estava todo mundo correndo. Aí quando cheguei lá embaixo, encontrei a Vera, esbaforida. Achei você. Falei, minha filha, se fosse arrebatamento, fica tranquilo, a gente ia encontrar nas nuvens. Mas não era. Sabe o que era, irmãos? Perguntem para mim, o que era, pastor? Ninguém sabe até hoje. Não se sabe. Tem. Ela soube que por isso que ela, um bujão de gás, sei lá. Um bujão de gás estourou, mas eu não escutei tiro. Nós não escutamos, eu vi gente correndo. E ficam apavorados, eles fazem uma cara, e eu não sei por que mulher grita tão fino e alto, né? Irmãos, eu vou contar uma experiência aqui, que não deve ser verdadeira, foi contada para ilustrar. E eu quero que os irmãos que me conhecem sabem da minha seriedade e minha ética. Não, vocês vão rir, que eu sei que vocês vão rir. Não estão proibidos de rir, porque eu também ri. Mas ilustra muito bem isso, o estouro da boiada. Todo mundo corre porque nós somos apavorados. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas para nós conhecermos a voz do nosso pastor Jesus, nós temos que ter muita experiência com ele. Primeiro precisamos falar com ele. Quem fala com Jesus conhece a voz dele, amém? Não, ele que conhece a sua, você que está falando. Esse é o problema, que às vezes nós falamos muito, não ouvimos Jesus falar conosco.
Nós temos que ter um tempo de Deus. Jesus falou isso, não, só pode ser Jesus. Eu ouvi ele outro falando comigo. Eu não estou falando de timbre, irmãos. Estou falando de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, revelação. Quando você sabe disso, não falha. Essa é Jesus falando. Mas diz que tinha uma vigília. E tinha muita gente dentro da vigília. Essa é uma experiência, para você entender o que eu estou falando aqui. E, de repente, eram as 3 horas da madrugada, veio um demônio andando pela rua, já tinha feito muitas e ruins, em vez de poucas e boas, muitas e ruins, andou nos bairros, fez lá, colocou casal contra casal, fez não sei o que, ele fez uma arruaça, e ele estava indo embora para casa. Quando ele passou, ele viu um povo lá, se ali é a igreja, eu vou dar uma olhada lá como é que é o negócio. Irmãos, diz que quando ele entrou, ele veio entrando, mas vazou todo mundo, e começou uma correria. A única pessoa que ficou era uma pessoa que estava com a perna machucada, aqui sentada aqui na frente, e não pôde correr. Aí ele veio e sentou perto dessa pessoa, e a pessoa olhou para ele, e todo mundo foi embora, e a pessoa olhou para ele e falou assim, ó, eu quero dizer para você que eu nunca fui contra você, tá? Ó, sou seu amigo, porque ele ficou com medo disso ali. Mas as pessoas foram embora. Por que nós corremos de situações, quando o Senhor disse assim, poxa, eu escolhi um povo para colocá-los no patamar, num platô, no lugar, e dar para eles a taça da vitória, e todo mundo correu. Onde estão as pessoas que eu estou preparando para serem vencedores? Será que eles não confiam? Ah, mas tem muita coisa. Eu sei que tem, porque fui eu que fiz. Mas eu sou quem? Eu sou um Deus? Ou sou homem que falha com as pessoas? Nós estamos passando dias difíceis, enfrentando dificuldades, enfermidades, temos visto vitória. Aqui mesmo, recentemente, vimos outras vitórias, e outras que não foram tão comentadas, mas existem vitórias de casamentos que foram restaurados, vitória de alguém que aceitou Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, o maior milagre é aceitar Jesus. Você sabia, minha amada irmã, que se você estiver enferma, a igreja toda orar, se você estiver com uma dívida grande, a igreja toda orar, a sua dívida não for paga, sua enfermidade não for embora e você morrer, se você for salvo, você vai para o céu, e não vai com esse corpo, vai com outro. Mas se você não aceitar a salvação, e esse é o milagre. Agora, o que é mais importante é que nós oramos, e Deus tem os médicos, Deus tem os economistas, Deus tem as pessoas para nos ajudar. Ninguém pode ajudar a Deus a te salvar. Essa é dele. Só Ele pode te dar a salvação. Esse é o maior milagre. Sabe por quê? Porque as pessoas creem na salvação sem ver a salvação antes. Fantástico. E seguem a Jesus sem nunca terem visto Jesus. Eu não sei, eu não tenho 2000 anos. Eu acho que ninguém tem. Isso é um milagre, irmãos. São milagres que Deus quer colocar na nossa vida e nós às vezes desprezamos, nós derrubamos isso, jogamos fora. Amados, Deus quer nos levar a lugares perigosos, diga amém. Amém. Deus quer levar a lugares que nos desafiam a nossa força, a nossa capacidade, diga amém. Amém. Porque se você é de Jesus, deixa eu te dizer, Ele já foi antes, já preparou o lugar. Ele já veio aqui antes, preparou todos os lugares. Ele venceu a morte. Ele venceu o inimigo. O inimigo não pôde de jeito nenhum com ele. O inimigo tentou que ele pecasse, e a Bíblia diz que nunca foi encontrado nele nenhuma sombra de pecado. Ele está dizendo, é possível você não pecar, desde que você esteja perto do bom pastor. Ele teve oportunidades, e ele mesmo chegou, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, ok, já estou te entendendo. Faça a sua vontade. E se ele suportou, e diz a Bíblia que ele suportou a morte, e morte de cruz. Morte de cruz, além de ser violenta, era humilhante.
Então, meu amado, você não precisa passar por uma humilhação muito grande, porque Jesus já passou por você. Ou melhor, você vai passar por várias humilhações e vai passar, não vai ficar na humilhação, porque Jesus diz, é possível, porque eu já passei antes de você. Eu já vim antes, eu já preparei a mesa. Eu já preparei a mesa. Que espetáculo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não vou te jogar às feras, porque eu vim antes. Preparei. Venci tudo aqui. E vou te dizer mais, não terminou aqui. Eu agora vou para o Pai. E lá eu estarei sentado à direita do Pai, intercedendo por vocês. Mas eu não sei se eu aprendi. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Essa é a pessoa que nós não podemos abrir mão dela. Estamos nos 2 meses já falando de Espírito Santo. Quanta participação na nossa vida tem o Espírito Santo? Uma das coisas que mais chateiam a Deus é a nossa desconfiança. Segunda coisa que chateia muito a Deus é eu dividir a glória dele com outra pessoa. É eu crer nele, crer nisso, e crer naquilo para dar um sustento. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o eu sou. Antes de todas as coisas existirem, ele já era. Se eu tivesse lembrado, é porque eu não lembrei, mas acho que nem consigo cantar mais esse hino, porque ficou muito alto. Quando eu gravei, eu tinha 40 anos, agora eu tenho 42. Antes do reino, tu eras rei. E antes do nada, existias tu. Antes de toda a criação, antes até da fundação, eras eterno. Eu não posso mexer no playback, porque o playback está com vocal, aí tem que gravar tudo de novo. Mas um desafio aí para a banda, para nós cantarmos isso ao vivo, né? Para sempre rei, te louvarei, teu nome exaltarei, o princípio e o fim, tu és tudo em mim, eterno Salvador. O que ele é? Tu és a rocha dos séculos, meu Redentor. Meu amado e minha amada, será que eu preciso falar mais para que você tenha coragem de subir a montanha e comer o que está preparado para você na mesa que o Senhor preparou? Ele vai cuidar de antes de você tirar toda a comida que te danifica. Por isso ele entregou a palavra dele. Isso aqui é que arranca todas as ervas daninhas. Porque quando você tiver dúvida, você vem aqui e está dizendo o que você vai fazer. Aqui tem solução para tudo. Você não precisa de mais nenhum outro livro. Ah, mas pastor, o senhor está com um livro aqui. Mas ele está falando daqui. Ele está contando uma história daqui. É importante isso. Quero orar pela sua vida. Para concluir. Eu gostaria de orar primeiramente. Eu vou fazer 2 ou 3 orações. Rapidinho. Mas eu gostaria de orar primeiramente por todas as pessoas que estão aqui, que têm medo de ser feliz. Têm medo de ser felizes, de serem felizes. Pessoas todas. Se você é uma pessoa que tem medo, eu não sei, eu não posso avançar, eu não sei isso, eu vou lá, isso não der certo, eu não vou experimentar, aí se eu fizer aquilo, eu não sei. Você está sendo levado a um platô que o Senhor preparou para você. E a sua vantagem, meu amado, é que Ele já veio antes, experimentou tudo, absolutamente tudo. Então, em nome de Jesus, você agora curva a sua cabeça e deixa o Espírito Santo mostrar para você, olha, você não está querendo falar, mas você é uma pessoa assim. Você está meio preocupado, você está pensando muito no dia da manhã, que alguém pode te derrotar, que alguém pode fazer isso, que podem te roubar isso ou aquilo, o seu sossego, a sua paz.
Deixa eu te dizer, o Senhor já está lá preparando o platô para você. Seus dias de inverno já estão acabando e você agora vai pastar as pastagens de verão. Você crê nisso? Se você crê, tudo que você precisa fazer é o que as ovelhas fizeram. Isso que era uma caminhada difícil, mas o tempo todo o pastor ia ajudando naquela caminhada. E um dos versículos diz, e esse livro fala também: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é o lugar que ele disse que existia, e passava ali, um lugar perigosíssimo, o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deixa eu te explicar o que é a vara e o cajado. A vara é para soltar na cabeça dos animais. O pastor não usa a vara para bater nos animais, ele toca assim no animal do lado, ele te toca assim, ele volta para o lugar. E o cajado é para quando ele escorregasse, ele pega, por isso que ele tem aquela curvatura, ele pega e traz ela no pescoço assim, e traz para perto de si. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se fosse para dar uma surra, não me consola, a surra, né? O que você precisa é caminhar. Simbolicamente você vai sair daí e vai para o platô. Esse platô é muito longe. Da onde você está até esse platô, quem está na última fileira tem no máximo uns 10 metros, 12. Mas é muito longe, não por 12 metros, mas é muito longe porque neste momento o inimigo fica falando assim, bobagem, isso é misticismo, você não precisa disso. Mas quando você levanta e dá o seu primeiro passo, o segundo o Senhor está dando contigo. Ele só espera o seu primeiro passo. Então eu quero orar pela sua vida. Rosângela. Em nome de Jesus, sem que ninguém fique te olhando, não precisa ficar olhando. Eu queria que você, onde estiver agora, fosse alcançado e que as pessoas agora deixassem de transitar, por favor. Segura mais um pouquinho, já estou concluindo. Essa hora nós não podemos atrapalhar o rebanho. Não pode acontecer o estouro da boiada. Eu quero, em nome de Jesus, que você, se tiver fé e acreditar em tudo que nós estamos falando, você saia do seu lugar. Você que precisa de uma oração de conforto, de paz. Você que não tem dormido às vezes, você tem andado muito preocupado com toda a situação, tudo que o país está passando, todas as coisas que acontecem com os outros. Você disse, eu não quero que aconteça comigo, eu não sei o que fazer se acontecer comigo. Se você precisa de um reforço nessa área, o Espírito Santo está dizendo para você, venha aqui agora, eu quero orar por você. Mas vamos ganhar tempo, irmãos. Você já sabe que tem, então você não precisa pensar. Você já sabe que tem. Vem.